Shalom! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é Emily Mello e eu fui chamada para ensinar a palavra de Deus. Do fundo do meu coração, a minha oração é que você seja admoestado, ensinado, edificado, fortalecido pela exposição da palavra de Deus. Seja um co-participante nessa obra, nessa semeadura. Ela é pequena, ela é singela, mas ela pode acontecer de maneira grandiosa e multiplicada. Se você curtir esse vídeo, comente o que você quiser comentar e compartilhe pelo menos com uma pessoa que você se lembrar. Amém? Vamos distribuir sementes de fé e esperança a todas as pessoas, porque os dias são maus e todos estão precisando ter a sua fé edificada. É justamente disso que nós vamos falar hoje, sobre a edificação da nossa fé. E nós vamos trazer aqui no canal uma série de pequenas, mas profundas reflexões sobre fé. O texto de hoje ainda está lá em Hebreus. Se você não ouviu o primeiro vídeo, ouve lá o primeiro vídeo. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, ok? Naquela setinha que você tem do seu lado direito, uma setinha para baixo, clica ali e você vai receber o link da última mensagem. Diz assim Hebreus 11: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nesse texto, nós vamos ver o exemplo de pessoas que se aproximaram de Deus e buscaram a Deus, receberam muitas promessas de Deus, e a Bíblia dá testemunho a respeito deles, que muitos deles não viram a promessa que Deus fez se cumprir, mas de fato ela se cumpriu. E no finalzinho do capítulo 11, que é o capítulo que nós estamos lendo, lemos o verso 6, no verso 39 diz a respeito de todos aqueles que andaram em fé, que nenhum mundo não foi digno deles. Eles fizeram coisas radicais pelo Senhor e foram honrados e serão honrados na eternidade por isso. Eles vão ser honrados no nível de confiança que eles estiveram, que eles depositaram em Deus. Nós vamos falar muito sobre confiança hoje e como ela chega nos nossos corações. Mas no verso 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Eu estou lendo a nova versão internacional, ou a versão NVI da Bíblia, ok? No verso 12 diz assim, no capítulo 12, lembrando que a Bíblia ela não foi escrita com capítulos e versículos. Nós colocamos para mapear a Bíblia, foi colocado para um mapeamento mental, para a gente localizar as promessas, as sagradas escrituras. Mas a Bíblia são cartas escritas ou pergaminhos escritos de maneira contínua. Então, a continuação desse texto, no capítulo 12, diz assim, portanto, baseado no que ele acabou de falar, a galeria dos heróis da fé, que não receberam, que não viram muitas promessas se cumpriram, mas a vida inteira viveram e fizeram a sua transição do mundo físico para o mundo espiritual depois da morte, crendo que eles haveriam de ver e de receber as promessas ainda assim. E todos eles, de alguma forma, fizeram atos proféticos sem saber, profetizando a respeito da vinda do Filho de Deus neste mundo. Mas olha o que eles vão falar. O escritor de Hebreus fala para nós que tinha algo melhor para nós. O que era? A redenção em Cristo Jesus. Repete comigo. Esse algo melhor era a redenção, era o plano redentivo, era a justiça de Deus a nosso favor em Cristo Jesus. O próprio livro de Hebreus dá testemunho
a respeito da redenção, falando que é uma nova aliança com superiores promessas. Amém? Portanto, aí no 12:1, também nós, uma vez que estamos rodeados de por tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? A quem o capítulo 11 se refere a todos os heróis da fé, os homens que viveram por fé, e todos que não foram mencionados neste livro. Livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. No Instagram, um dia desses atrás, eu fiz uma live falando sobre o poder do crescimento espiritual, onde eu menciono um tema que eu vou mencionar aqui. O poder do crescimento espiritual. A grande chave do crescimento, do amadurecimento, depois você confere lá, do aperfeiçoamento humano, é o sofrimento. E nós vamos mencionar aqui, depois vamos voltar para Hebreus 6, para continuar nossa meditação no aquele que se aproxima de Deus. Precisa crer que ele existe. No último vídeo, crer é uma forte convicção, precisa ter uma forte convicção de que Deus é real, de que ele existe. E olha o que acontece aqui. Vocês se esqueceram, continuando, verso 5, da palavra de ânimo que ele nos dirige como a filhos, não como criaturas, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Agora veja a chave espiritual no verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual pai que não é qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos, ele dando a entender que já está velho, não está sob a tutela do pai, ou supondo que o pai já tenha falecido, que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Se você procurar no Novo Testamento e ver Deus causando dor em alguém, a própria Bíblia vai dar testemunho de que Deus não tenta ninguém nem prova ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Deus não pode ser tentado por ninguém e a ninguém tenta. Aqui o escritor de Hebreus está falando: suportem, tomem as circunstâncias, as aflições como um tipo de disciplina. Por quê? Deus, ele não é o causador das circunstâncias que acontecem. Geralmente, elas são resultado de causa e efeito provocada pelo próprio homem ou pela lei da semeadura. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. A Bíblia também fala, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom, perto ele está daqueles que o temem. Então, Deus não tenta, ele não causa, ele permite que as circunstâncias provem você. Só que ao sofrimento vir na minha vida, a maneira como eu respondo ao sofrimento mostra o estágio que eu estou espiritual. Vamos ver isso na vida de Jesus. Olha que interessante, no próprio livro de Hebreus, capítulo 5, diz assim:
Hebreus 5, verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, ao Pai. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Embora sendo filho, a gente leu no próprio livro de Hebreus que você tem que suportar as aflições como sendo uma provação para você entrar em outro estágio. É uma prova da sua fé. Calma que a gente já vai ler mais sobre isso e você vai entender aonde eu quero chegar e como eu quero te estimular. Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, ou seja, amadurecido, a palavra perfeição é maturidade, tornou-se a fonte da salvação a todos, da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A sua obediência vai gerar um tipo de fruto que não tem precedentes. Jesus não tinha noção, ele é o nosso mestre. Ele é o nosso exemplo. Ele sabia o que era o plano da redenção revelado em seu espírito. Mas ali na hora que ele estava sofrendo, a carne dele não dava indícios para ele do nível de frutos que gerariam para a eternidade a obediência dele. Você já parou para pensar que quando você obedece à voz de Deus, as sinalizações do Espírito Santo de Deus na tua vida, não só você é bem-sucedido, não só você está guardado e protegido por estar no centro da vontade de Deus, mas aquilo ali vai gerar frutos com peso de eternidade para sua vida e para todo aquele que vir comer de você. É forte isso, não é? Agora, olha aqui no verso. Eu vou ler aqui, gente. Tiago 1. É o próximo livro da Bíblia. Tiago 1, tá? Olha o que Tiago diz, depois de Hebreus. Verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem, né? Que é a prova da sua fé. A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela tem uma intenção de ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha o que Jesus aconteceu. Uma vez sendo aperfeiçoado por aquilo que sofreu, a Bíblia relata a respeito de Jesus. Em outro livro, escrito por outro autor, que é Tiago, diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, ou em algumas versões, deliberadamente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando eu peço algo para Deus, agora voltemos para Hebreus e veja como a palavra de Deus não se contradiz. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Se você está passando por uma provação, considere motivo de alegria, porque está sendo esticada a sua perseverança. E a perseverança tem um propósito na sua vida. Ela tem que ter uma ação completa, transformando você numa pessoa, num homem, numa mulher maduros, íntegros. Para que em tempo algum falte alguma coisa para você. E se você sente falta de sabedoria para tomar decisões em dias difíceis e para resolucionar problemas em dias difíceis, peça sabedoria a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe.
Aí Tiago vai falar, eu estou usando os dois versículos, Hebreus 11:6 e Tiago, essa partinha aqui do 1. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ao se aproximar de Deus pedindo sabedoria, creia que vai vir do céu e que a decisão que você tomou, você foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora, vale ressaltar, é qualquer pessoa que pode fazer uma oração e falar, Deus que respondeu através de mim, eu tomei essa decisão porque ontem eu orei e eu tenho certeza que foi Deus que me moveu. A Bíblia diz que tem uma forma de se chegar perto de Deus. A Bíblia diz assim no próprio livro de Tiago. Vamos lá, ô Espírito Santo, muito obrigado. Eu acho que é no livro de Tiago. Diz assim, portanto, Tiago 4, verso 7, Deus é bom. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus. Ó, igual Hebreus nos chama para nos aproximar de Deus com fé. E ele se aproximará de vocês. Pecadores, quem tem algum pecado, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, ou seja, alguma incredulidade, se você está duvidando de Deus, purifique o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele vos exaltará. Essa humilhação é você ter um coração que foi levado ao arrependimento. Que tristeza é essa? Que choro é esse? Não é isso que a redenção me promete. Não é uma tristeza que a vida abundante de Cristo me promete. Não. Mas no processo para eu receber, eu preciso de arrependimento. Arrependimento é mudança de mente e mudança de intenção. Mudança de mente, mudança de ações. As minhas motivações são mudadas. E quando Deus está me mudando por dentro, existe um coração contrito e quebrantado que Deus jamais despreza. Só que eu já reparei, eu vou falar baseado na minha própria vida. Eu não sei o que acontece com o ser humano. O sofrimento, ele funciona que nem um forno para a gente confiar em Deus. Eu não sei o que acontece quando a gente está demasiadamente bem. Uma tendência que a carne tem de se esquecer de Deus, de se regalar, de se fartar e ficar distante do nosso Deus. Eu não sei o que poder é esse que o sofrimento tem de me fazer quebrantar, de me fazer votos sérios com Deus, de voltar os meus olhos para Deus, os meus olhos internos do entendimento e prostrar o meu corpo numa santa humilhação de arrependimento que me leva a um estágio de fé. Eu tive várias fases da minha vida e todas as fases da minha vida foram marcadas por tempos de sofrimento seguidos de avivamento. Sabe, eu vejo isso, Deus permitindo na própria humanidade. A consequência das escolhas humanas e o sofrimento vindo sobre, eu não sei se você percebeu isso, eu não sei se o processo, esses 2 anos de pandemia causou algo em você. Eu vou te falar, a pandemia, ela faz cumprir o que está escrito lá em Apocalipse. Aquele que é sujo, continua se sujo e mais. Mas aquele que é santo se santifica mais. Eu busquei Deus com uma intensidade, veio um temor da presença de Deus. Eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo na humanidade? Eu sabia que não vinha, o mal não pode vir de um Deus que é bom o tempo inteiro. Mas eu sabia que tinha permissão divina desse mal vir sobre a humanidade. E o meu coração se encheu de temor. E muitas promessas que estavam, eu vou falar, adormecidas dentro de mim, foram ressuscitadas. E eu busquei o Senhor com
todo o meu ser, e muitas promessas foram cumpridas na minha vida no meio da pandemia. Porque eu busquei o Senhor com todo o meu ser. E aí a gente volta para Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a Bíblia te estimula, se aproxime de Deus, mas ele fala como? Humilhe-se, se arrependa dos seus erros, se precisar pranteie, chore. Mas quando você chegar diante de Deus, saiba, assim como Tiago diz, no momento oportuno ele vos exaltará, aquele que se humilha. É uma humilhação que transforma o teu coração, não uma humilhação que promove vergonha. Guarda isso aí. A humilhação que Deus está falando não é aquela que promove uma vergonha diante dos seus inimigos, não. É aquela humilhação que transforma o meu caráter e me traz para uma situação de humildade, de contrição, de considerar o meu irmão do meu tamanho, de considerar a unção do outro importante para mim, de trazer eu num pé de igualdade, de destruir o nariz altivo, a mente altiva, uma face altiva, que me coloca numa situação de que você precisa de mim, mas eu preciso de você também e vamos crescer juntos. É uma situação, é uma humilhação que me traz discernimento do corpo de Cristo, me traz discernimento do poder que há em Deus, me traz discernimento da minha pequenez com a grandiosidade da majestade de Deus, e isso é avivamento. Porque Deus não despreza aquele que chega perto dele. E uma das coisas que todas as pessoas que usufruíram ou que experimentaram um avivamento pessoal, um avivamento coletivo, todas elas estavam prostradas, todas elas estavam rendidas, todas elas estavam falando: com a minha força não dá certo, eu admito. Fé está totalmente ligado ao nível de confiança. Aquele que dele se aproxima precisa crer primeiro que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Você nunca vai sair da presença de Deus de mão abanando. Só que saiba que você é um ser corpo, alma e espírito. Eu não vou usar linguagem teológica aqui. Você habita num corpo, mas quem tá? Eu me expresso com você por meio do meu corpo. Mas eu sou alma emocional, você está vendo a minha expressão por meio da minha alma, mas quem está trazendo a mensagem para você, a conexão, a revelação é o meu espírito por meio do Espírito Santo. Então, quando eu me aproximo de Deus, Deus quer curar minha alma, Ele quer trazer a revelação dentro do meu espírito para eu viver as promessas dele. Ele quer trazer cura no meu corpo. Ele quer trazer cura na minha mente, no meu raciocínio lógico. Ele quer que eu saia plena da presença dele. As pessoas que andam com Deus, elas passam a ficarem totalmente dependentes dele. E aí a gente tem que mexer algo nas nossas vidas que se chama mudança de hábitos. E trocar as prioridades e colocar a prioridade certa para a pessoa certa. Qual é a prioridade certa? É Jesus, meu querido. É Jesus, minha querida, sendo a prioridade nas nossas vidas. Qual é o poder que o sofrimento tem? Eu vou te falar. O sofrimento acelera a tua aceitação. O sofrimento é como se ele fosse um despertar em você. É como se alguma coisa desbloqueasse aqui. Meu Deus, eu preciso de Deus, eu dependo dele, eu vim dele. Sem ele eu não posso fazer nada. Parece que vem a revelação de João 15. Realmente ele disse, sem mim nada podeis fazer. Finalmente a gente entende isso por meio do sofrimento. E o que eu quero dizer com você, qual é o poder do sofrimento? É me amadurecer? É, mas é te trazer num nível de confiança que você nunca teve. Quando eu me relaciono com uma pessoa, primeiro, tem duas coisas que determinam o grau de confiança que eu tenho com uma pessoa. O tempo do nosso relacionamento.
o tempo do nosso relacionamento e a profundidade que eu exponho o meu coração, e eu começo a perceber que a pessoa está expondo o coração dela. No nível que a pessoa está expondo o coração dela para mim, a vida dela para mim, e na medida que eu vou expondo o meu coração e a minha vida para o outro, começa um relacionamento de confiança mútuos, uma amizade, uma cumplicidade. Nem precisa falar isso no casamento. O Espírito Santo quer ter esse tipo de relacionamento conosco, onde você sai da presença de Deus, às vezes aos soluços, conhecendo o coração do Senhor a respeito da tua vida, da vida da tua família, da vida da tua cidade, da vida da tua nação, e por que não, conhecendo o coração do Senhor em relação às nações. E ali você não escondeu nada dele. Você mostrou seus fracassos, você agradeceu a ele pelas suas vitórias, você colocou absolutamente tudo que te assusta, você pediu ajuda para ele, para suas aflições, para suas tribulações, para os seus medos. Você não escondeu nada do Senhor. Você escancara e fala da tua fraqueza, do teu pecado, e ali Deus trata com você e não existe tabu nenhum, não existe nada, nenhuma mais uma separação. Cada encontro com ele é como se você tomasse um banho, é como se você passasse por uma preparação, como Esther se preparou para o rei, mas ainda mais é como se você também recebesse um banho de loja. Você sai glorificando daquele lugar de encontro com Deus. Parece que já teve todas as respostas, e tudo que acontecer no mundo físico, no mundo da matéria, é lucro. Aí é rompido aquela necessidade material, porque algo foi destravado dentro de você e você sai dessa presença sentindo tão capaz de fazer qualquer coisa, porque a consciência, a confiança de que Deus está com você, Ele é por você, Ele está agindo ao seu favor e através de você é tão forte que nada entra entre o teu relacionamento com Deus, entre o teu caminho para a sala do trono, para a presença dele, para ouvir a voz dele, para discernir a voz dele. Nada parece que atrapalha, parece que todas as palavras que você lê, elas saltam para você. Você não se importa mais de Deus te corrigir, te purificar pela palavra. Uma admoestação é bem-vinda e uma promessa, você recebe as promessas da maneira digna que elas têm que ser recebidas, com muito júbilo, com muito louvor e muita adoração. O tempo perde o valor. Você passa horas na presença dele, minutos na presença dele, e quando você vê, meu Deus, o tempo passou, perdi hora para fazer as minhas coisas pessoais. As suas coisas pessoais perdem o valor, e a justiça de Deus e a presença dele passa a ser a prioridade. Essa é a chave de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima, precisa crer com todo o coração que ele existe, que ele está no meio de um relacionamento, que ele vai te galardoar, que você não vai sair de qualquer jeito da presença dele. No mínimo do mínimo, você vai sair mais purificado da presença de Deus, e que ele está no controle absolutamente de todas as coisas da sua vida, e que tudo que você precisa te será provido. Você não sabe como, nem aonde, aquela porta, aquela expectativa, aquela necessidade de saber a respeito do seu futuro vem só com uma convicção de fé, de que Deus está cuidando de tudo, e é incrível. Em muito pouco tempo, coisas extraordinárias passam a acontecer na sua vida, e a glória é dada para o endereço certo.
Não foi a força do seu braço, foi a graça de Deus. Não foi a tua inteligência, foi você na presença dele. Não foi o seu raciocínio lógico, não foi a conexão que você fez. Foi Deus que te levou naquele lugar. As ações de graças e a glória é dada a quem é devido. Medite nessas passagens bíblicas, eu vou fazer questão de colocar todas na descrição. Aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Considere motivo de disciplina vinda do céu. As circunstâncias adversas foram provocadas por Deus? Não, mas Deus está olhando lá de cima como você está reagindo a cada uma delas. Vá para a presença dele. Como Tiago nos admoesta, tem de motivo de grande alegria o passar por diversas aflições, porque a sua perseverança está sendo desenvolvida de maneira mais rápida. E é no meio da aflição que você sabe se você está com sabedoria ou não. E se você não tem sabedoria, para qualquer tipo de questão, peça para Deus. Se aquiete, ouça aquilo que ele vai te inspirar. E quando ele te inspirar, reconheça. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Ah, foi o Senhor. Foi o Senhor que me levou a falar isso. Foi o Senhor que me inspirou. Não veio de mim, foi o Senhor. Não é a minha vida com Deus, é o constrangimento do Espírito comigo, me chamando para doce comunhão com Ele. Amém? Amém? Você entendeu essa mensagem? O sofrimento, ele reduz muito aquele caminho que você poderia ter só no final da sua vida por causa de uma enfermidade terminal. O sofrimento, ele acelera um avivamento pessoal e uma vida extraordinária na presença de Deus. Depois que você aprende a ter essa vida extraordinária com Deus, você pode falar como o apóstolo Paulo dizia: eu sei viver bem em toda e qualquer situação. Sei estar bem na escassez e na abundância, nas fomes e nos manjares, nos excessos. Nas noites sem dormir, quando eu tenho sono profundo. Eu sei estar bem em qualquer situação. Ninguém vai me roubar daquele que me salvou. Ninguém vai roubar meu coração da presença dele. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu vou fazer uma breve oração. Espírito Santo, eu te peço, toque cada um de nós, nos constrange ao ponto de desejarmos colocar aquela nossa música predileta ou aquele fundo musical predileto e irmos para a tua presença, apresentarmos tudo, absolutamente tudo diante da tua presença, até que haja um constrangimento tão profundo, arrependimento tão profundo e a presença de Deus seja tão palpável ao nosso redor que todas as outras coisas percam o valor e a gente perceba nitidamente a vida de Deus nos tocando. O Espírito Santo nos leva a esse nível de comunhão que Hebreus 6 nos conduz, aonde tiramos um suspiro de alegria do Pai, porque se sem fé é impossível agradá-lo, quando a gente crê e quando a gente fica tempo na presença dele, insistindo na sua manifestação, com certeza tiramos alegria e suspiros do seu coração. Nos leve a esse estilo de vida onde a paz toma conta da nossa mente e coração num nível que não queremos mais pedir nada, não há nada mais o que dizer, há só o que permanecer no meio dessa paz que excede todo entendimento e como Paulo nos ensinou, excede todo entendimento e é uma paz que guarda as nossas mentes e coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom na tua casa, na tua mente e no teu coração. Curte, compartilha, comenta. Amém? Vamos levar essa palavra para mais longe, para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.